Fala galera, bom dia pra você. Papo de oficial de justiça. Tava com saudade de gravar vídeo dentro do carro. As coisas parecem caminhar para uma certa normalidade, embora o mundo efetivamente nunca mais será o mesmo depois do coronavírus, né? Mas vamos lá. Eu venho postando alguns dias aí lá no Instagram algumas indagações. Na verdade, eu estou replicando algumas indagações que foram feitas por seguidores do canal sobre a possibilidade de vistoriar o veículo caso ele esteja em busca e apreensão. E aí eu vou juntar mais algumas perguntas. O que é Renajude? Há uma dúvida sobre isso. Outra pergunta que já foi feita. O carro estando com busca e apreensão, se eu for parado numa blitz, o carro vai ser apreendido? Então existem essas dúvidas e a gente vai tentar respondê-las aqui nesse vídeo, ok, gente? É um prazer imenso estar com vocês. Se esse conteúdo lhe agrada, eu vou pedir só que você curta o vídeo. E se você quer estar sempre acompanhando as nossas atualizações, se inscreve em nosso canal, tá bom? Vamos lá. Inicialmente, cabe destacar que o processo judicial é uma coisa, a busca e apreensão é um procedimento judicial. O banco entra no judiciário com uma ação de busca e apreensão para questionar ali o descumprimento contratual por inadimplemento das parcelas, né? O que eles chamam de mora, conforme a gente já em outras oportunidades explicou. E existem os procedimentos administrativos, os DETRANs, os órgãos de trânsito, aqueles que estão com a competência do trânsito, eles normalmente atuam dentro de um parâmetro administrativo. A multa de trânsito é um ato administrativo, o recolhimento do carro é uma penalidade em razão de alguma irregularidade que muitas vezes que impõe, obviamente, que o veículo seja recolhido. Então, feita essa distinção, a pergunta é: pode o veículo em sede de ato administrativo, ou seja, pelo DETRAN e não pelo oficial de justiça, o carro ser apreendido, ou eu deixar de praticar algum ato administrativo em relação ao carro, eu licenciar o meu carro para andar, o carro só pode circular se ele estiver regular, se ele estiver licenciado no ano corrente, no ano em vigência. A cada DETRAN tem o seu procedimento, alguns fazem por meses. Em Pernambuco eu lembro que até março, salvo engano, abril, é o prazo que você teria ali para fazer o licenciamento do seu veículo. Já em Alagoas era pelo o número final da placa, e aí ia até outubro, novembro, era algo desse gênero. Beleza? Então, vamos lá. Para eu responder tudo isso, eu vou primeiro explicar ou definir o que é Renajude. Renajude é um sistema eletrônico de integração do Poder Judiciário Nacional com o Departamento de Trânsito Nacional, o DENATRAN. Para que serve isso? Isso serve para o Judiciário, dentre as diversas funções que ele tem, ele agir com uma maior comodidade. Foi um avanço tecnológico, foi bem-vindo. Isso foi trazido pelo Conselho Nacional de Justiça e, na verdade, existem hoje 3 sistemas de integração do Poder Judiciário com instituições ou órgãos externos. Um é o Renajude, como eu acabei de falar, que é a integração do Poder Judiciário com o Conselho Nacional de Trânsito.
Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, Departamento Nacional de Trânsito. O outro é o Infojude, que integra o Poder Judiciário ao Banco de Dados da Receita Federal. E, por fim, o Bacenjude, que é um sistema eletrônico que integra o Poder Judiciário ao Banco Central. Cada um tem sua finalidade. Normalmente, essas finalidades estão ligadas aos atos de expropriação ou aos atos de intervenção do Poder Judiciário. Normalmente, quando de uma ação executória, quando o Judiciário precisa verificar se a existência de patrimônios para poder bloqueá-los, para dar efetividade a uma ação judicial que já foi demonstrada ali, ou que já foi sentenciada, ou às vezes em sede de tutela, que precisa resguardar ou assegurar o resultado final da ação judicial. Então, esses sistemas têm essa finalidade. No caso específico do nosso tema, que é busca e apreensão, o Decreto-Lei 911 já trazia, antes mesmo da existência do Renajude, uma imposição legal ao magistrado, que é quando da busca e apreensão, quando do recebimento da busca e apreensão, um dos primeiros atos a serem praticados pelo magistrado seria, à época, antes da existência do Renajude, oficiar, no caso, o órgão de trânsito local, lá da localidade, da competência daquele juízo, ou seja, se era em Pernambuco, o Detran de Pernambuco, se é no Pará, o Detran do Pará, se é em São Paulo, o Detran do estado de São Paulo, e assim sucessivamente. E aí o juiz oficiava impondo uma restrição judicial ao veículo. Hoje, com o Renajude, isso é praticado de dentro do próprio gabinete lá. Ou seja, quando entra uma busca e apreensão, quando o banco propõe uma busca e apreensão, automaticamente o juiz já deveria, né? Isso na prática, às vezes, viu, gente? Não acontece, não. Às vezes o juiz, se o banco, às vezes, não pedir na peça inicial, às vezes o juiz não o faz, tá certo? Então, assim, mas a regra seria, uma vez recebido, uma vez proposta a busca e apreensão, automaticamente já seria imposto ali uma restrição. O Renajude tem um manual em PDF aí no Google. Se você botar Renajude manual, você vai ter lá e ele vai estar explicando como é que funciona esse sistema e tudo mais. Na página 7 desse manual em PDF, ele vai mostrar lá quais são os tipos de restrição que tem. Existem lá 4 tipos, a mais recente, a mais nova criada foi uma penhora. A penhora agora de veículos em sede de execução pode ser feita pelo Renajude, mas até então, antes um pouquinho disso aí, só existiam 3 tipos de restrição judicial. Quais são elas? A primeira é restrição de transferência, de alienação. No caso da busca e apreensão, ela não tem uma efetividade muito grande, mas às vezes o cara coloca. Por que ela não tem uma efetividade? Porque o carro alienado, ele já não pode ser... O carro alienado fiduciariamente, ele já não pode ser vendido, salvo com a anuência ou a autorização do banco. Embora todo mundo negocie aí o que está incorrendo aí em tanto em infrações cíveis quanto em infrações de cunho penal, tá certo? Quem assim o faz está incorrendo lá no artigo 157 do Código Penal, que é o crime de... Desculpe, 157 não. 171, tá? Crime de estelionato. Beleza? Mas... Vamos lá. Então, a primeira das restrições é a restrição de transferência, tá? As restrições, elas são cumulativas. Então, a segunda delas vai acumular a transferência e a segunda hipótese, que é a de licenciamento. Então, uma vez imposta a restrição judicial de licenciamento lá no Renajude, se você quiser licenciar ou emplacar o seu carro, você não vai poder. Quando você chegar lá no Detran para fazer a vistoria ou para fazer o licenciamento dele, o Detran vai te informar que o veículo está com restrição judicial, vai te indicar qual é o juízo que impôs, para você procurar o juiz e tomar as providências cabíveis em relação àquilo ali. Ah, o carro vai ser apreendido lá? Não, não vai, tá? Você vai ser informado que você não vai poder praticar o ato administrativo, qual seja o de licenciamento, tá bom? Ou no caso aí, se fosse a hipótese, no caso de execução, acontece isso, o juiz impõe
restrição de transferência, aí o cara quer vender o carro e não pode porque há uma restrição nesse sentido. Pô, beleza? Vamos para a terceira e última restrição, que é o que nos interessa aqui, porque eu não vou falar sobre penhora, porque não é o tema aqui do vídeo. A terceira e última é a restrição de circulação. Ela vai acumular mais uma vez tudo. Você não pode licenciar o carro, você não pode vender, você não pode transferir ou vender o carro, você não pode licenciar o carro e você não pode circular com o carro. E aí nessa última hipótese, imposta essa restrição, se você for parado efetivamente numa blitz, o teu carro vai ser recolhido, porque caso o agente faça consulta no sistema e veja que há uma restrição de circulação imposta pelo Poder Judiciário ao veículo, o veículo vai ser recolhido ao pátio e o Detran vai oficiar ou vai informar ao juízo que impôs a restrição que aquele carro foi recolhido. E aí não há a busca e apreensão nesses termos, vamos colocar assim, termina não sendo efetivada pelo oficial de justiça. O carro já termina ali ficando preso e já passado ao banco, se for o caso de uma busca e apreensão. Beleza? Então, gente, é isso aí. Espero que a minha linguagem tenha sido fácil, que você tenha entendido. Mais uma vez, se você curtiu esse conteúdo, você dá um like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal. Segue-nos nas redes sociais, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook. Toda segunda-feira nós temos live lá no Twitch e no YouTube simultaneamente às 9 horas da noite, tá beleza? Só para fechar, que eu esqueci. Como é que eu sei qual das restrições foi imposta ao meu veículo? Cara, não tem como saber. Quer dizer, só tem como saber se consultar, né? Vai ter que ir lá. Agora sim, como é que eu faço para saber se tá? Você entra lá no site do Detran do teu estado, coloca lá os dados do seu veículo, o chassi, o renavão, a placa, e quando abrir ali os detalhes sobre o carro, tem naquele campo de observação, vai estar informando lá se o seu carro está com restrição judicial, ok? Então é simples de consultar, não tem dificuldade, tá? E qual restrição foi imposta? A de transferência, a de licenciamento ou a de circulação? Não tem como saber, só olhando lá. E como normalmente isso vem através de código, não está escrito lá o tipo de restrição, é só um código, tem dizendo lá Renajude, restrição judicial, e tem um código da restrição judicial, e aí só o juízo é que vai poder te dizer que tipo de restrição foi imposta, tá bom? Gente, valeu, grande abraço, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. E voltando a esses ares de fazer o vídeo aqui dirigindo, que embora algumas pessoas critiquem, na verdade é como se fosse um bate-papo, né? Isso não tira aqui a minha atenção do trânsito não, beleza? Valeu, beijo pra vocês!